E quando o Senhor diz assim, buscai em primeiro lugar, é acima de qualquer situação, é acima de qualquer desejo, é acima de qualquer intento. Primeiramente Ele e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não é para se preocupar com amanhã, não é para se preocupar com o que vai comer, com o que vai pedir, se vai pagar a conta, se não vai. Busca Ele. Deposita toda a tua confiança nele, e não em homens. Se o Senhor não quiser, ninguém fará. Se não for o Senhor, nós, Israel, quem diríamos a respeito dessas coisas? Por que nós estamos aqui hoje? Por que nós acordamos, levantamos? O Senhor nos sustentou, nos fortaleceu. Pastor David essa semana todinha tendo crise renal. E glória a Deus que ele não precisou ainda ir para o hospital e nem vai. E assim mesmo de dor, eu falei, não vai ficar em pé, senta lá, mas nós vamos buscar o Senhor. Nós vamos nos alegrar em buscar o Senhor. Porque se Ele não fizer, ninguém fará. Se Ele não abençoar, ninguém vai. Ah, mas a pastora vai, não. Se Deus não tocar no meu coração, eu não vou. Você tem que ser como Moisés. Se tu não for comigo, eu não vou para lugar nenhum. Eu não vou com ninguém. Porque a minha confiança está em ti. Porque muitas vezes o irmão está, vou dar um exemplo, está numa corda bamba, atravessando uma tirolesa, não sei o quê, você está aplaudindo, pô, o irmão é corajoso, olha que legal, não sei o quê. Não, eu tenho fé, ele vai atravessar, ele vai conseguir. Aí o irmão diz assim, vem comigo, eu isso aí eu vou cair, tu vai que eu acredito que tu vai atravessar. Precisamos ser como Pedro. Ele temeu da natureza humana dele. Mas a primeira atitude dele foi o quê? Acreditar. É uma visagem? Vem comigo, minha dor surpresada. Aí depois a natureza humana veio, né? Ele temeu. É da nossa natureza humana temer. Senhor, eu estou com medo. Mas a tua palavra diz que eu não tenho que temer mal nenhum. A tua palavra todo dia me diz, não temas, eu sou o Senhor, eu estou contigo. Cadê teus anjos? Tu não disseste que tu ia dar ordem a ele, a meu respeito? Onde estão teus anjos? Olha essa situação. Buscar primeiramente o Senhor. A gente quer deitar e levantar de qualquer jeito. A gente não se preocupa. Eu peguei costume de todos os dias o meu celular toca às 6 da manhã. O pastor fica dizendo, tu não vai levantar porque tu bota, Dorinha, para tocar. Porque muitas vezes eu não levanto. Mas só o fato de eu ir lá, eu boto longe, que é para me poder levantar e ir lá desligar. E aí eu digo, obrigada, Senhor, porque esse dia eu estou vivo. Obrigada, Senhor, por mais um dia por me dar da tua graça. Eu posso até voltar, mas o dia já iniciou na minha vida agradecendo a Ele, buscando a Ele. Não é levantar, sair correndo, estou atrasado, não sei o que, desesperado. Ai meu Deus, esse dia foi uma loucura. Você não buscou primeiramente Ele? As coisas não te foram acrescentadas. E foi acrescentado foi a tribulação, a adversidade. Buscar o reino de Deus é o governo soberano, o domínio de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vontade, sobre os nossos sonhos, nossos planos. Primeiro dia da semana, espiritualmente falando, é hoje, domingo. Aqui a gente vem trazer o nosso coração para receber a direção para a semana secular, para as coisas que Ele vai fazer, que Ele vai realizar. Mas o primeiro dia da semana eu estou aqui, buscando a Ele, buscando a justiça dEle, para ver o que Ele vai me acrescentar. Qual é o favor que Ele vai me dar? Quando Ele diz buscar primeiramente o reino e a sua justiça, aquele não se trata apenas de
agora é buscar o momento presente, mas na presença dele. Não é ser o crente aqui dentro, e 2 minutos depois lá no Deus está brigando com os outros. Não é buscar a Deus hoje aqui, agora, e amanhã está brigando no trabalho, fazendo confusão. Aqui é buscar o reino de Deus em todas as coisas, as perseguições, as tribulações, as adversidades vão ser leves. Ah, mas vai acontecer mais, que ele não prometeu que maresia para ninguém. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Muitas são as aflições do justo, mas em todas o Senhor livrará. Amém. Salmo 34. É todas, irmão, não é só algumas não. E aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E quando eu escolho dar o governo a Deus sobre a minha vontade, as minhas escolhas, tudo vai se tornar bom, perfeito e agradável. Tudo vai ser leve. Buscar a sua justiça e colocar Deus acima de tudo. Eu não vou confiar no fulano, eu vou confiar no meu Senhor, no justo juiz, na justiça dele, que no tempo certo ela virá. É isso que eu vou fazer. Ele vai julgar nossas causas, ele vai julgar os nossos pecados, mas ele é maravilhoso porque ele é um Deus que nos perdoa todas as manhãs. Amém. Ele nos perdoa quando nós confessamos nossos pecados. O pecado confessado é pecado anulado. Mas muitas vezes preferem botar o pecado para o outro, para ouvir a opinião do outro, do que falar do pecado para Deus. Prefere falar, vem cá, deixa eu te contar o que eu fiz. Poxa, a vida estou arrasada, e agora vai ser de dia. Então, me acontece. Aí o fulano vai lá e dá os maus conselhos, dá direções que não é para tu ir. E tu acata. Agora, quando você dobra o seu joelho no íntimo do teu quarto, fecha a porta, que ninguém sabe, pai, eu pequei. Peguei contra ti, peguei contra o céu, peguei contra o meu irmão. Peguei contra a minha família, desonrei a minha família, desonrei meus filhos. Peguei contra a minha igreja. A igreja que me ampara, que me auxilia, onde eu posso viver em comunhão para receber as bênçãos que tu veio do céu. Eu me arrependo, Senhor. E Ele esquadrinha o teu coração. Ele conhece a tua sinceridade. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe até o que tu vai pensar, ainda nem chegou no teu pensamento. E você vai lá e pede perdão. E Ele vai perdoar. Porque Ele é um Deus de amor. Mas Ele também vai imputar a justiça dele, porque Ele é um Deus de justiça. O que nós plantamos, nós iremos colher. Só que a colheita vai ser mais leve. A colheita vai ser mais fácil. Nós vamos ter um entendimento, não. Isso aqui fui eu que causei. Isso aqui fui eu que semeei lá atrás. Porque o mal do cristão, do crente, é que ele não é ensinado. Ensina para ele, não, Deus apagou teus pecados, apagou. Mas o que tu fez lá atrás tem consequência aqui no teu futuro. Porque de Deus ninguém zomba, o homem plantar ele vai colher. Você vai passar por situações as quais você fez lá no passado, só que agora você vai passar por aprendizado. Não é para humilhação, não é para sofrimento, é para aprendizado. Você vai aprender com os seus erros. Você vai ter direção ao outro. Olha, lá no passado eu agi dessa forma. Não foi bom. Não faz assim. Você está colhendo aquela semente. Mas você está em paz.
Porque você sabe que essa colheita é sua. Mas Deus tem te sustentado, tem te amparado nessa colheita. Você não vai se preocupar com as coisas do amanhã, porque Ele vai te ajudar. Porque o Senhor tem te ajudado. Quando a gente prioriza Deus e a vida eterna com Ele, as adversidades, as tribulações, as preocupações se tornam cada vez mais leves. Esse mês tinha que pagar o IPVA. E foi um mês bem desafiador, como está sendo os dias para essa nação. O trabalho já não está fluindo como antes. E eu acho que era dia 14 do mês. E o pastor chegou para mim e disse: olha, eu vou pegar esse empréstimo aqui que o Bradesco está me oferecendo, porque eu tenho que pagar o IPVA dia 30. E a gente não tem, porque ele já tinha olhado a agenda e não tinha encomenda. E eu disse assim para ele: por que tu está te preocupando com o dia de amanhã? Hoje é dia 14, meu querido. Isso aí é para pagar dia 30. Temos 16 dias ao nosso favor para os céus se abrirem. E quando foi dia 26, 27, foi? Começou a chegar as encomendas. E num só dia, nós pagamos o valor do IPVA. Glória a Deus. Pagamos o IPVA no dia 29, foi? No dia 29. Eu disse para ele: por que tu está preocupado com o dia de amanhã? Crê no Senhor e a gente ainda vai louvá-lo. Para que ansiedade? Não vai fazer nada, só vai te deixar para baixo, querido. Buscar a Deus. Senhor, está aqui a minha agenda. Esse salgado é o sustento da nossa casa. Nós precisamos pagar isso. E a prioridade é esse IPVA. Porque pensa numa coisa triste, é que a gente está fugindo de blitz. Se escondendo. Pagando propina. Buscar o Senhor. Vai mais um pouquinho aí à frente, Mateus 11. Mateus 11. Do 28 ao 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha o que ele diz. Quem está cansado aqui, levanta a mão. Nós estamos cansados de tantas adversidades espirituais, de tanta movimentação que está sobre essa nação. Porque quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. O povo cansa. O povo chora. E o Senhor diz: tomai de mim. Aprendei de mim. Tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo, pastor? Jugo é uma peça de madeira, um tecido que era colocado nos bois para carregar cargas. Que era colocado em dois, que era para distribuir o peso, para eles poderem carregar as cargas. E quando eu priorizo Deus, quando Ele está em primeiro lugar, eu não enfrento as coisas sozinho. Eu não estou sozinho. Eu vou aguentar as cargas da minha vida. Porque Ele está comigo. Porque o jugo dele é suave. Não vai pesar sobre mim aquela madeira. Não vai pesar a minha cruz. Que Ele disse: quem quiser vir, pode vir. Tome essa cruz e siga-me. Ela não vai pesar. Porque eu aprendo que tem propósito com essa cruz. Eu aprendo que tem propósito com esse jugo.
os bois puxavam a carga, e a gente vai ter Jesus que vai puxar as cargas conosco. Tudo aquilo que o inimigo tem colocado e botado sobre nós, tudo com Jesus vai ser mais leve. Jesus faz menção que quando estamos unidos com Ele, nada se torna pesado para nós. O que a gente passa é tudo por crescimento e aprendizado. Eu continuo falando todas as manhãs. A situação da minha coluna piorou. Meu ombro direito já está com 60% do tendão rompido. O médico disse: para, porque se romper de vez, meu braço vai cair. Vai procurar um cirurgião, precisa consertar agora. E o Senhor era perito em fazer ligamento de tendões. Ele fez um exército de ossos secos se levantar. Mas o meu fardo, o meu jugo tem sido leve, porque eu priorizo o Senhor. Porque antes eu dizia até 11, agora eu sou apostólica, são 12 hernias. Aumentou mais uma. Está comprimindo a medula. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Ontem, quando eu saí daqui, eu fui para casa levar as coisas para o pastor, eu travei. Eu chorei muito dentro do carro para mim. Eu disse para a Jordânia: vai buscar a muleta. A Jordânia tinha ido comigo. Ela foi lavar a louça. E ela trouxe a muleta. E eu disse: Senhor, eu me paro em ti. Eu me levanto pela força do teu poder. E fui até o quarto, deitei na cama, ela me deu o remédio, ela passou o remédio em mim. E aí eu descansei. Porque Ele me aliviou. Só Ele para nos aliviar. E a gente precisa ter a certeza: tudo vai ficar bem. Tudo vai acabar bem. Quando a gente prioriza o Senhor, o fardo de Jesus é leve. Ao contrário do fardo do inimigo que nos coloca peso, acusação. O fardo do Senhor nos traz alívio, redenção, salvação. O meu sofrimento não é nada comparado ao sofrimento dele na cruz. As hérnias de disco que estão na minha coluna não são nada diante dos ossos dele que foram quebrados, ruídos. É isso que a gente tem que trazer à memória. É nisso que a gente tem que pensar. Hoje tem muita gente que está na igreja, mas está envolvido com escolhas erradas. Sexta-feira o pastor Sidney me ministrou sobre escolhas. Somos nós que escolhemos a Deus ou a Baal, a servir ou não servir. Somos nós que decidimos. Eu é que escolho se a minha semana vai ficar bem, ou se a minha semana vai ser atribulada, aperreada. A escolha é minha. Sou eu que decido. E muita gente tem escolhido que está debaixo de jugo pesado. Tem muita gente que não está escolhendo o alívio, o refrigério, o perdão, o descanso. Quer estar lá no mundo, quer estar debaixo de jugo, não sabe ser livre, quer estar voltando para o Egito, gosta de ser escravo. Fica com saudade dos melões, das uvas do Egito. Enquanto o Senhor, que é o nosso pastor, prepara um banquete, uma mesa, diante dos inimigos. Mas quer se lembrar das migalhas. O Senhor levanta do montoro, necessitado, vai
sua vontade, não, é do meu jeito. Muitas vezes Davi fica desafiando Deus. Porque ele diz fazer prova de quê? Ele não diz, me desafia. Desafia Deus, ele é como consumidor. Agora faz prova dele, para tu ver se ele não é galanteador. Ser fiel com o Senhor, nos princípios, nos mandamentos, nas ordenanças, e faz prova dele para tu ver se ele não é Deus. Se ele não é poderoso para fazer infinitamente mais do que tu está pedindo, tu está pensando ou imaginando. A Socorro está aqui hoje. Ela andou pelo vale da sombra da morte. Um problema cardíaco. Ela ficou internada no 28, ela dependeu do homem, da saúde pública. Ela esperou pela cirurgia dela. Ela temeu a morte. Mas ela confia no Senhor. Ela tinha certeza da salvação dela. Ela ainda queria ficar um pouco mais na terra. E o Senhor agraciou ela por mais anos. Como ele fez com Ezequias. A intercessão dessa igreja orou incessantemente pela vida dela, por essa cirurgia. Ela está aqui hoje com um momento de gratidão. Mas a Socorro sempre priorizou Deus, porque você conhece a Socorro desde o tempo da Igreja da Graça. Eu nem sabia que ela era tia da minha nora, entende? Era. Eu só a via na igreja. E depois as nossas famílias se uniram no laço de amor da eternidade. Porque o casamento do meu filho, o pastor William, o pastor Ediel, vai até a eternidade. Ei. Porque eles priorizam o reino de Deus. A Três Dobras está vivendo um momento que ela nunca pensou em viver. Botaram ele no ano, no palco, lá para ninguém dizer ninguém. No sol de 3 horas da tarde. Depois o Senhor foi e levou eles para um lugar maior. Agora o Senhor botou eles num lugar bem maior. E vocês verão a Três Dobras cantando no redeiro dessa cidade. Porque o pastor William, ele prioriza Deus. Glória a Deus. A Três Dobras não é uma banda. A Três Dobras é um ministério. Aleluia. Porque a primeira apresentação da Três Dobras do Passo a Passo foi para pessoas drogadas, bêbadas, largadas, desprezadas. E ele insiste em buscar primeiramente o reino e a justiça. Eu já tive visões, eu já falei dessas visões para ele. Uma grande multidão. Eles descendo no palco, sabe quando o artista vai passando, aí ele só vai dizendo a nota, aí ele vai indo as pessoas. Assim vai ser a vitória. Amém. E é muito importante quando a gente prioriza Deus. Quando a gente prioriza estar na vontade de Deus. Senhor, eu queria fazer isso, mas qual é a tua vontade para mim? A pastora Carla, eu não sei se vocês já viram, se vocês acompanham, a Carla Santos Assessoria. Ela prioriza Deus. Ela é uma cerimonialista. Mas antes de ser cerimonialista, ela é uma pastora. Ela prioriza o meio. E as coisas estão se acrescentando. Aleluia. O Carla Santos, eventos e assessoria. Glória a Deus. Tudo que a gente prioriza a Deus vai acontecendo. No tempo certo. Porque o tempo certo ele é perfeito. Não há sombra de dúvida.
Mas tem gente que prefere se lamentar, se vitimizar, reclamar. Eu reclamar 2 vezes. Várias vezes. Ficar ali reclamando. Se já tivesse orado, já tinha resolvido. Já tinha se acalmado. Já tinha passado a angústia. Mas não faz a escolha de mudar. Faz a escolha de estar se lamentando. De estar no coitadinho. Eu estava falando com uma pessoa, eu até falei para a professora Ediane, eu estava para fazer aquele e-mail. A pessoa me pediu uma direção, um conselho, eu dei. Aí eu faz assim, não sei o quê. Aí passou outro dia, eu disse, e aí, como é que ficou? Deu certo? Ah, pastor, eu não fiz não sei o quê. Aí eu queria dizer para ela, eu não acredito não, Charlene. Me deu vontade de fazer esse meme com ela. Não tem esse meme aí? O pessoal faz as coisas aí, não acredito não, Charlene. Eu digo, ô Jesus, tem misericórdia. Eu disse, minha querida, são escolhas. Então faça da maneira que você acha que você pode fazer. Porque quando a gente busca o Senhor para ter uma direção, cada dia nós vencemos um dia mau. Pode não ter acontecido naquele dia, mas o nosso coração está descansando e dizer, amanhã vai ser. Amanhã vai acontecer. Eu vou contar um milagre que eu vivi essa semana, que eu compartilhei com a intercessão. Eu fiz os exames, tudo, fui ao médico, passei por laudo para buscar um auxílio pelo INSS. Aí eu mandei para advogado e tal, ela disse, eu vou dar uma entrada na perícia. Eu disse, tá bom. Ela disse, olha pastora, aqui em Manaus só vai ter perícia em janeiro do ano que vem. Eu falei, bom, não tem problema. Vou fazer o seguinte, eu vou tentar o Iranduba, o Figueiredo, o Rio Preto da Eva. Eu vou ver onde eu consigo para a senhora fazer a perícia. Eu falei, tá bom, tudo certo. Ela disse, tem também o robô do INSS. Se a senhora cair na mão do robô, fica mais fácil. Eu disse, eu vou cair na mão do Senhor. Aleluia. E esse louvor que foi cantado hoje aqui, eu me rendo aos teus pés. Porque é tudo que eu preciso. É tudo que a gente precisa, se render aos pés do Senhor. E quando foi essa semana, eu estava no celular e como eu não posso ficar muito aí, ficando coisa de patolina, eu peguei emprestado com outra própria, eu fui no celular lá. E aí, chegando as mensagens, eu vou olhar. Eu falei, mas por que eu montei mesmo? Se eu estou com uma petição de Deus. E ela falou assim, pastora, saiu o seu benefício. Glória a Deus. A senhora não vai precisar passar por perícia. Aleluia. Eu falei, só tu é Deus. E ela disse, a senhora nem sabe. Não foi no dia que eu dei a entrada, o INSS acatou o dia do laudo do médico. É geralmente quando dá a entrada, né? Pois eles acataram o laudo do médico de 8 dias atrás. E eu estava vendo como Deus é tão perfeito, irmãos, que eu contei no dia que ela deu a entrada, no dia que ela me deu a notícia que eu tinha sido liberado por 7 dias. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Que diremos nós a respeito dessas coisas? Quantas pessoas choram, sofrem esperando um benefício? Uma perícia no INSS. Mas eu priorizo o Senhor, porque se Ele não fizer, ninguém vai fazer. E eu disse para ela, quanto que é aquele? Pede 30%, né, os advogados, para fazer as causas. Eu tenho uma dívida de amor com a senhora. Ela não está mais na igreja, porque a Cristo em Nós ela é um abrigo no deserto. As pessoas vêm, se recuperam, se rebatem e matam. Mas a Cristo em Nós não corta laços espirituais com ninguém que saiu. E ela disse, não vai pagar nada, minha pastora. Eu tenho uma dívida de gratidão e amor com a senhora.
falei, que Deus te abençoe, te faça ir a lugares altos. Mas por que, irmão? Porque a gente prioriza Deus. Quer receber algo do Senhor essa semana? Quer realizar um sonho? Tem um projeto engavetado? Tem um desejo do coração desfalecendo? Prioriza buscar o Senhor. Pelas manhãs te buscarei, que seja o meu universo, que seja tudo o que penso e o que sinto, que seja o meu primeiro pensamento. Tem gente que acorda, meu Deus, é hoje que é para pagar o IPTU. Então lembra da dívida. Não lembra do provedor, Jeová Jireh, que há de suprir todas as nossas necessidades em glória. Filipenses 4,19. A gente precisa viver, exercitar a constância e a perseverança. A gente tem que perseverar. Não ficar pelo meio do caminho. Valorizar o sacrifício da cruz. Ele caiu, ele se abateu, mas ele foi até o fim. Ele não desistiu, ele perseverou. Buscar o Senhor em primeiro lugar. É um exercício. Bota teu celular para tocar antes da hora que tu quer acordar. Isso vai virar uma constância. Tu vai aprender a ser grato todos os dias pela manhã, em primeiro lugar. Porque Ele é provedor. Se o Senhor não fizer, ninguém vai fazer. Se o Senhor não entregar, ninguém vai entregar. Se o Senhor não guardar, ninguém vai guardar. Irmão, vai ser o trabalho das tuas mãos. Ele é o nosso pastor, Ele não há de nos faltar. Tem gente que diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A geladeira está vazia. A conta está no vermelho. A tradução exata, o Senhor é meu pastor e não há de me faltar. Ele não vai me faltar na dor, Ele não vai me faltar na adversidade, Ele não vai me faltar no luto, Ele não vai me faltar em momento nenhum. Ele não vai me faltar na doença, na dificuldade, na tristeza, na solidão. Pode todo mundo te abandonar, eu jamais te abandonarei. Amém. Nós não estamos sozinhos. Fica de pé. Porque tudo que nós passamos, estamos passando, que vamos passar, que vamos sofrer, vai ficar sentado. Se a gente priorizar Deus, nós vamos ser co-participantes dos sofrimentos da cruz. Nós vamos ter Cristo. Nós vamos passar por tudo com alegria. As pessoas não vão entender. Porque o evangelho para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. Como é que a pessoa está com 11 hérnias, um tumor na quarta vértebra, um ombro rompendo o tendão e está aí toda alegre? Como é que a pessoa está passando por certas adversidades, certas perturbações, perseguições e está aí firme e forte com Deus? Como é que uma pessoa está com uma crise renal, está todo torto e está cortando as coisas, né, pastor? Com a feijoada. É o Senhor que nos sustenta. Porque nós temos a alegria da salvação. Porque nós fazemos memória do sacrifício da cruz. Quando eu tomo o vinho, quando eu como do pão, não é uma coisa comum hoje. Para mim, é o corpo partido, moído, pelas minhas transgressões, pelos meus pecados. É o sangue que foi derramado para me purificar
para tirar a acusação do inimigo. E quando eu participo do corpo, eu tenho sustento até o próximo mês. Porque é Ele que tem nos sustentado. Se o cristão entendesse o valor de uma ceia, ele diz: fazei em memória de mim. Muitas vezes a gente lembra das coisas passadas e a gente nem lembra do sacrifício da cruz. Quando eu estou com muita dor, que tem dias que são para mim, ser humano, insuportáveis, eu digo: Senhor, isso não é nada diante da tua dor. Porque tu disseste que eu não passaria por nada que eu não pudesse suportar. Então ele diz: toma do meu jugo e do meu fardo. O jugo que é suave e o fardo que é leve. Que você possa tomar hoje o jugo do Senhor, o fardo do Senhor, porque Ele vai estar contigo para carregar as tuas cargas.